Senhoras, senhores, minhas amigas, meus amigos, sempre agradeço a atenção e o carinho da casa ao nos convidar para estar aqui, sempre numa manhã muito oportuna para um diálogo em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Invariavelmente, todos nós que caminhamos encarnados aqui na Terra, com todas as lutas, com todo o trabalho e o aprendizado inerente à própria vida, encontramos constantemente desafios de variadas ordens. Desde pequeno, somos constrangidos ao impulso natural de nascer. Somos obrigados, pelas próprias condições e forças da vida, a gerar as condições essenciais para que a vida se manifeste, atendendo com isso ao trabalho que nos toca na obra da criação. Atravessamos a nossa infância sempre envolvida com um pensamento mágico, com um pensamento criativo, um pensamento livre, herdeiro que estamos, no instante da reencarnação, com o benefício do esquecimento do passado. Esquecimento esse que abrange não apenas as vidas passadas, mas que abrange também as nossas atividades durante a erraticidade. Erraticidade que é o nome dado ao intervalo entre uma reencarnação e outra. Nós nos encontramos na erraticidade não apenas para ali permanecermos aguardando uma nova reencarnação. Todos nós, sem exceção, encontramos trabalho, atividade, escolha, livre-arbítrio, encontramos uma série de coisas a serem feitas quando não enfrentamos lutas e sofrimentos. Muitas das condições vividas na erraticidade antes de reencarnarmos também trazem reflexos muito eficientes para dentro da nossa reencarnação. Os benfeitores espirituais dizem que, conforme a atividade que desenvolvemos antes de reencarnarmos, no último período de erraticidade em que estávamos, poderemos apagar vestígios da última encarnação, se ela não foi bem sucedida, e de igual forma poderemos acentuar qualidades e condições favoráveis da última encarnação, considerando que esta seria continuação daquela que houvera terminado. Isso quer dizer que às vezes encontramos problemas, como por exemplo, situações em que atravessamos conflitos existenciais, ligados a instabilidades, a desconfortos, como resultantes da condição em que estávamos na erraticidade. Poderíamos até ter vivido isso na nossa última reencarnação, mas o fato de reencarnarmos, nós não resolvemos o problema durante a erraticidade. Assim, certos traumas que se nos apresentam, certas lutas que enfrentamos, pode ter originado ali na erraticidade. Nós costumamos dizer que, geralmente, o vizinho é o obsessor, sobretudo quando a gente vai no velório do vizinho. E quando a gente tem um parente que morre, é pedir luz. Essa é uma condição que as pessoas, às vezes, colocam. Às vezes, dentro da própria família, também temos essa observação em que pensamos isso. Mas, afinal de contas, por que nós encontramos tudo isso? Pode ser que eu, antes de reencarnar, tenha estado na condição de um obsessor. Muitas vezes tenaz, aquele implacável, que fiz sofrer a muitas pessoas enquanto estava na erraticidade. Ou então eu fui alguém que sofreu a sanha desses desencarnados. Passou por situações obscuras, em regiões
densas, difíceis. Quem trabalha na desobsessão conhece isso muito bem que eu estou falando, seja os doutrinadores, os médios, como tal. Mas também os relatos dos livros, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, anotados pelo Espírito André Luiz, e outros casos apresentados por Manuel Filomeno de Miranda, pelo lápis de Divaldo Pereira Franco, nós vamos encontrar estas situações, em que o espírito, não se encontrando satisfatoriamente equilibrado antes da reencarnação, traz os reflexos. Contudo, se a certas horas, a certos tempos da vida, nós nos reencontramos com esses reflexos dolorosos em nossa alma, nós temos o período do esquecimento que a reencarnação traz, justamente para iniciarmos uma nova vida, uma nova etapa, para podermos acrescentar no dia e na própria existência valores novos. Para isso, Deus nos dá um cérebro para esquecer o que se passou. Situações em que nós somos os autores, onde fomos odientos ou desequilibrados, nós hoje, ao reencontrarmos com pessoas que estão ligadas a nós, porque geralmente o espírito volta entre aqueles com os quais ele se encontrava. Geralmente ele volta no mesmo meio e volta no mesmo ambiente. Isso se dá até que haja um progresso ou uma saturação. Se houver um progresso, o espírito vai para regiões melhores, ou países melhores, ou ambientes sociais e familiares melhores, ou então vai para outro planeta melhor. Se há uma saturação, o espírito abandona aquele continente e tem que reencarnar em outro continente, tem que ir para outro país. Não pode mais ter diante dos seus olhos, isso é falado pela mediunidade de Dona Ivone Pereira, não pode mais ter diante dos seus olhos o ambiente da cidade, da rua, porque tudo aquilo está magneticamente impregnado e evoca na sua memória as situações experimentadas naquela região. Daí a migração das almas dentro do planeta também atender a um imperativo de caridade e de misericórdia, nos sentidos a que nós possamos realmente refazer tudo aquilo que não ficou bem feito, a proveito do nosso próprio progresso, da nossa própria evolução. Então esse esquecimento do passado, muito providencial, dentro da sabedoria divina, visa a todos nós colocarmos em condições novas. E daí o surgimento na criança da espontaneidade, do modo criativo, do trazer coisas novas. Naturalmente que o seu patrimônio intelectual das reencarnações passadas permanece, porque as intuições estão aí para estimular as pessoas. Quantos não são mecânicos e excelentes mecânicos sem jamais ter passado por uma escola? Quantos não são artistas que pintam ou que cantam sem jamais ter ido a uma escola? Quantos são construtores e vai por aí afora? Pessoas que trabalham com escultura, enfim, nós encontramos isso em todos os lugares do planeta. Essa virtude natural, indivíduos que aprendem idiomas sem nunca ter frequentado qualquer escola, não apenas porque ele realmente é dono desse patrimônio e tornou-se dono dele pelo uso no bem, porque soube usá-lo no bem, então integra ao patrimônio, porque tudo aquilo que nós aprendemos profissionalmente, por exemplo, ao longo de nossa vida ou que experimentamos, se o aplicamos no mal, nós perdemos o diploma, perdemos a habilidade, isso nos é cassado, tanto quanto o livre-arbítrio usado por tempo indeterminado, mal utilizado por tempo indeterminado de nossa parte, passa a ser cassado também, e somos constrangidos a ocupar corpos deformados, a fim de, nesse estágio temporário em que a mente é obrigada a ficar enclausurada no corpo que não lhe corresponde aos pensamentos e sentimentos, a fim de poder renovar nas suas reflexões os objetivos reais que a animam. Porque os objetivos reais falam do pensamento central da nossa existência, pensamento esse que nós desconhecemos, porque está ligado às condições de autoconhecimento. Está ligado ao esforço que nós fazemos para nos indagarmos por que escolhemos isso e não aquilo, por que buscamos fazer isso e não aquilo, o que nos coloca aqui hoje pela manhã, afinal de contas, o que buscamos?
precisamos entender como é essa busca interior. O que nos motiva realmente na vida? Esse pensamento central. Nós temos os pensamentos periféricos, esses que entram e saem, e tem chamados pensamentos automáticos. Quando se coloca aqui uma ideia, uma frase, nós imediatamente associamos com uma outra. E vem uma outra, e vem uma outra. E temos uma multidão de milhares de pensamentos todos os dias que se desencadeiam, na verdade. O esforço de concentração, o esforço de entendimento, de busca, de crescimento interior, ele se pauta por essa educação do pensamento. É a capacidade de exercitar o foco, a concentração. Os pensamentos superiores, as ideias superiores, tal qual o nosso amigo leu na mensagem aqui de abertura, não visa apenas colocarmos dentro de uma redoma de aspectos positivos, visa realmente a nossa melhoria. O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Emmanuel, que são dissertações espirituais, ele vai colocar na tarefa dos guias espirituais que é a de nos esclarecer acerca das verdades do Evangelho. E que a humanidade vai conquistar ainda o entendimento acerca do Evangelho como uma das diretrizes, se não a mais segura de todas para a vida social, para as relações, porque aprimorando o indivíduo, as consequências na sociedade são inevitáveis no que diz respeito ao aprimoramento da própria sociedade pela melhoria do indivíduo. E os guias espirituais, quando nos trazem as revelações do mundo espiritual superior, não é nem para nos humilhar e nem para nos colocar em deslumbramento. O objetivo aí é para que a Terra possa entender que pode participar desse mundo de espíritos felizes e que deverá trabalhar para colocar-se nessas condições. Até lá, entretanto, nós temos os problemas que dialogamos conosco mesmos dia após dia. Os desafios da vida em família, os desafios no trabalho, os desafios em sociedade, os desafios da convivência, os problemas de personalidade, as inquietações que nos tomam conta, os medos e outros desafios que aparecem. Vamos ver o que o Evangelho traz para nós, juntamente com aquilo que a benfeitora espiritual Joana de Ângeles fala a respeito dos conflitos existenciais. E eu digo a vocês que retirei alguns daqueles que são matéria comum de nossos diálogos na vida diária. Vamos ver. Onde que está a origem do sofrimento? Interrogue friamente a sua consciência. Veja que os ferimentos no coração, advindos das vicissitudes e decepções na vida, remontam passo a passo de tudo que aconteceu. Não no sentido para culpar-se, mas para entender o que aconteceu. Chega à origem dos males, que tortura. E verifique se a mais das vezes não poderia dizer: se eu houvesse feito isso ou aquilo, não estaria em semelhante condição. É preciso chegar a essa origem. Mas nós, quando estamos infelizes, a gente culpa o outro. Em família, é o marido que diz que a esposa irrita ele. A esposa diz que é o marido que a irrita. As crianças dizem que são traumatizadas porque os pais são assim, fizeram isso, fizeram aquilo. Isso não é uma ilusão. Muitas vezes isso é uma verdade. Mas aonde que está a ilusão? É o de julgar-se infeliz ante o orgulho ferido. Porque o outro faz o que faz para me deixar irritado, mas eu só fico se eu quiser. Eu só brigo se eu quiser. Eu vou ficar colerizado se eu quiser. Mas está me ofendendo, é verdade? E é um absurdo, eu não aceito isso. Mas por que não aceito? Guarde a sua saúde e a sua paz. Quando nós nos envolvemos nessas situações, nós temos um pico hipertensivo. A pressão oscila o tempo todo. Nós temos um pico hipertensivo. Se ele for demais, a gente vai começar a passar mal. E esse mal pode ficar maior ainda, até chegar num AVC ou num infarto. Se for repetido, vai complicando.
A pressão vai subindo, e se ao longo da vida você não infartar ou não tiver um acidente vascular cerebral, um AVC ou outro tipo, você pode ter certeza que a pressão alta ao longo da vida vai castigar seu rim. E os problemas começam a aparecer, porque se obriga demais o rim a trabalhar com a pressão alta. Além do que, nós começamos a ter os problemas relacionados à hidratação. E vai desencadeando. Isso vale para isso, mas há situações emocionais, eu conheço de perto, em que as pessoas fizeram um pico hipertensivo e em menos de 24 horas fizeram uma diabetes completa, irremediável para a vida da pessoa, porque não teve a serenidade diante do sofrimento. Mas foi um choque, é um choque. Mas eu tenho que buscar serenidade para mim, organizar os pensamentos e os sentimentos rapidamente, velozmente, num átimo de tempo, para então eu ficar tranquilo, naquela tranquilidade que pede a prudência, a vigilância e o equilíbrio. Tudo aquilo que passa na nossa vida, nós é que temos que estar no comando, no controle. Nós é que temos que estar dizendo se eu vou me permitir ficar nervoso a isso ou aquilo ou não. Mas mesmo que eu me sinta indignado diante das coisas indignas que alguém pode fazer, eu posso ser firme, posso ser contundente às vezes, sem ofender, muito menos sem gritar. Nós temos uma habilidade rápida de elevar o tom de voz. Geralmente a elevação de tom de voz, falar alto ou gritar, está relacionado à nossa insuficiência intelectual para resolver o problema. E como não temos argumentos suficientes para resolver, por falta de reflexão, de estudo, de amadurecimento da personalidade, de amadurecimento psicológico, a gente tenta resolver a situação no grito. Mas se a gente errou e alguém nos acusa, o que a gente vai dizer? Errei, desculpa. A gente prefere endurecer. Porque está sempre me acusando, ela está sempre me acusando, eu não vou aceitar isso mais não, está pensando que eu sou bobo? Não, você não é bobo em não aceitar. Você vai entender que você vai consentir que a pessoa fale o que ela bem quiser, mas você não tem que tomar o que essa pessoa está falando como verdade para você. É claro que certas pessoas nos impactam com muita força emocionalmente. Aí a gente tem que começar a perguntar para a gente mesmo, por que a fala dessa pessoa me afeta tanto? Por que eu me deixo ficar tão sensível e afetar tanto pelo que essa pessoa está falando? Tem uma ligação aí. Ela pode estar oriunda das nossas experiências do passado? Pode. Não quero saber por quê. Não quero. Deixa isso quieto. O esquecimento que Deus colocou foi exatamente isso. É como um desafio lógico. É como tentar resolver um problema. Eu não sei naquele momento como sair, mas eu posso estudar. Eu posso conversar com quem sabe, eu posso clarear as minhas possibilidades. E as coisas nos pegam nas situações mais simples da vida. Peço licença a vocês para contar um caso pessoal. Eu fui à casa de um amigo, ele, econômico e socialmente, era bastante limitado, uma família numerosa, mas eu sempre tive por esse amigo, um colega de trabalho, um apreço muito grande. Um indivíduo alegre, divertido. E volta e meia falar, Wanda, você não vai lá em casa, você não visita, poxa, você podia ir lá. Aí um dia eu estava a trabalho na rua, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar, na época eu estava com essa autopermissão, ele também funcionário, a minha função permitia isso, eu peguei e fui até a casa dele. Cheguei lá, nós sentamos para conversar, me chamaram, colocaram na sala, que era a única parte da casa que estava com cimento liso. O restante da casa era chão batido. E mais ou menos uns 12 filhos, já alguns adultos, outros mais novos, netos juntos também. Era muita gente para um salário pequeno e além dele só mais uma pessoa trabalhando. Então a luta ali era muito grande. E conversamos animadamente, rimos bastante, foram momentos assim muito gostosos, mas eu fiquei num constrangimento na hora que eu fui embora. Falei assim, poxa, podia deixar alguma contribuição aqui, não vou dizer contribuição, deixar algum valor aqui para poder ajudar,
um arroz, um feijão, não sei. Eu não tinha nada, porque eu estava com o carro do trabalho e falei, poxa, como é que eu vou fazer aqui? E eu não soube como fazer. Não soube. Porque eu não queria constranger. É complicado você chegar assim, tirar, você não faz isso. Se você é um amigo, você pega devagarzinho, você enfia no bolso, você faz uns negócios assim que ninguém vê e o amigo já entendeu e ponto final. Eu fui lá para Fé e Caridade, depois fui conversar com a minha benfeitora espiritual, tiazinha, pedi luz a ela. Falei, tia, eu não soube sair dessa situação. Não soube. Ela sorriu para mim e falou, meu filho, tinha criança lá? Eu tinha. E quanto você queria dar? Eu falei, eu queria dar 50 reais. Foi na época que o real estava começando, então valia 50 dólares, né? Então raramente se via a nota de 100 naquela época, né? No máximo 50 eu queria. Meu filho, da próxima vez, você olha para uma criança e fala assim, compra bala para você. Uma criança de 3 anos não sabe o que é, se é muito, se é pouco. Você tira os 50 reais e dá para a criança e fala para ela assim, aqui para você comprar a bala. Você põe na mão da criança e fala para ela assim, agora você deixa com a sua mamãe que ela vai comprar a bala para você. É lógico que os adultos iam entender que a criança ia ganhar a bala e as outras também. Mas garanto que 45 reais ia para colocar um arroz, um feijão, um café, alguma coisa do tipo. Ou um remédio, quem sabe. Então é essas pequenas coisas que são desafios em nossa vida que nos pedem luz. Muitas vezes é um sorriso que resolve. Muitas vezes é um silêncio. Muitas vezes é servir variadas e incansáveis vezes até que a situação se acalme. Isso às vezes demanda longos anos. Mas estamos sempre com pressa, sem saber exatamente para onde vamos. Então, remontando-se a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Conversando com o Dr. Giorta, o médico espiritual de Fé e Caridade, durante as cirurgias espirituais que nós temos lá na casa, atendendo as pessoas com as suas doenças, com as suas coisas, com as suas dificuldades, ele tem me falado o seguinte, meu filho, as situações que abrangem hoje, na quase totalidade, o ser humano, são problemas relacionados à cultura de cada um. A primeira delas, a alimentação inadequada. Muito inadequada. Causam problemas imensos. As pessoas poderiam debruçar sobre o conhecimento da alimentação indicada, porque às vezes a gente mata a fome. Um café com pão é uma delícia para quem gosta. Mas você mata a fome, mas você não está se alimentando, porque é pobre. Pode ter lá os carboidratos dele lá, mas ainda assim é pobre. Falta mais vitamina, que vem pelas verduras, pelas frutas, e muito menos dos alimentos processados industrialmente. Então ele falou, primeira coisa, alimentação. Outra, as pessoas se hidratam muito mal. Desequilibra demais o funcionamento do organismo. Nós esquecemos que somos feitos, pelo menos, 70% ou 75% do nosso corpo é água. Se eu não tomo água, como é que eu funciono? Não funciono? Começo a entrar em colapso, vai colapsando os órgãos e tudo mais. Um terceiro fator que ele me disse, a higiene pessoal. As pessoas pensam que se limpam adequadamente, não o fazem satisfatoriamente, não o fazem. A frequência, os cuidados regulares, isso é também fundamental para evitar o acesso de micro-organismos ao nosso corpo ou a manifestação daqueles micro-organismos que naturalmente residem em nosso cosmo orgânico. Então ele falou que essas 3 condições de ordem material já são por si só suficientes para melhorar a vida das pessoas em grandes condições. Ele ainda falou uma outra coisa, a falta de exercício físico, que nos atrofia nas mais diversas formas. Mas se for pensar tudo isso está sob um guarda-chuva, que para ser alcançado satisfatoriamente é necessária disciplina.
de horário, de conteúdo e de quantidade. Tudo isso. É preciso olhar isso com acerto. Paralelamente a isso, naturalmente poderemos estender as condições da nossa existência, que é a higiene mental, o equilíbrio dos sentimentos e dos pensamentos. Eu cheguei aqui 8h25, 8h27. Minha programação foi sair mais cedo, porque eu gosto de chegar aqui 8 horas para estar cantando junto com vocês. Mas se na hora de sair, o filho acorda, meu caçula acorda, pai, pega, me arruma isso, me vê lanche, me vê não sei o quê. Não está programado ele acordar às 6h30 da manhã, mas ele acordou. E pai, você vai ficar comigo? Você vai sair? Ah, pai, aí já tem aquela... Então, aí vou cuidar dele, tem que cuidar dele. Aí acabo saindo 30 minutos. É 30 minutos, vindo um pouco mais rápido para chegar até aqui. Na verdade, para vir, teria que ser pelo menos 45 minutos ou um pouco mais, 1 hora. Fica mais confortável, mais tranquilo. Então, nesse período de chega, não quero atrasar, o pessoal já está orando, está quase na prece, tem que chegar nessa prece inicial. A gente já vai pensando nessas coisas. Eu venho pensando. O que sobe? A ansiedade. Agora imagina viver assim o dia inteiro. Imagina todo dia nisso. Quem conhece o centro da cidade? Há 2, 3 semanas atrás fui falar no ID. Sabendo das condições da cidade, falou, vou sair com 1 hora de antecedência. Olha que da minha casa ao ID, lá de Santa Helena a Santa Luzia, é um caminho à parte, tranquilo, vai tudo bem. Chegar com calma, é bom chegar com calma, né? A gente fica mais à vontade, não tem essa pressão toda. Cheguei lá 3 minutos antes. No caminho alternativo que eu peguei, tinha um engarrafamento impensável e inimaginável. Ainda não me habituei a usar aquele aplicativo que mostra como é que está o trânsito, a gente até esquece. Lembrei dele até aqui agora, né? Então veja só, a ansiedade vai lá em cima. Então o trânsito me deixa ansioso, os horários, os compromissos. Se você pensa assim, tem que ir no banco, meia vida, meio-dia está ali. Vai atrasar tudo. E se você precisa e é você que tem que resolver, você tem que sair na hora do trabalho. Aí o chefe vai fazer uma cara feliz, aberta pra gente. Não é porque ele como pessoa, ele não saiba o quanto isso é necessário, mas como chefe ele tem que fazer cara feia para o empregado que tem que sair. Mas é desconfortável. Você tem que ficar dando satisfação. Lá no Japão não existe isso. Você avisa, precisei faltar. Você não tem esse constrangimento de ficar dando explicações. Para ter que ouvir dele, mas é sempre a mesma explicação. Não vai. Seus filhos estão sempre doentes, não fala nada. Lá não se fala nada, aqui a gente tem que explicar. O brasileiro gosta de justificar muito. Então veja bem, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Hoje nós temos a sociedade aí colocando a questão da previdência na aposentadoria. Temos uma visualização da perspectiva do momento de aposentar. Envolve 2 coisas aí. Uma é o de programar-se financeiramente para esse momento, que deve começar quando a gente está lá com 20 anos de idade, 18. Mas acontece que na minha geração ninguém pensava nisso. Isso só começou a aparecer realmente depois que eu fiz 50 anos. Estou com um pouco mais. Mas, poxa, você está quase perto, é verdade. E como é que vai fazer? Então eu tenho que ajustar minha vida àquilo. Mas será que se essa parte material eu vou ter que saber conviver com ela, e dá para conviver sem problemas, moderando os desejos e tudo mais? E o tempo, como é que vai ficar? Será que eu vou ser aquele marido que vai ter que ficar levantando tampa de panela para saber o que a mulher está fazendo? Para ficar tomando conta se cuidou do cachorro, se tem um cisco parado num canto, ou se fica comentando dessa televisão que só tem noticiário tóxico e perturbador o dia inteiro, da qual a gente só deve de ter uma relação no sentido de ter a notícia do que aconteceu. Aconteceu isso, passou isso, a gente deve fazer isso, aquilo. Mas sair do jornalismo de opinião, de comentários, dessas anotações que ficam o dia inteiro repetindo, como se tudo isso fosse verdade. Então nós vamos tomar conta da nossa verdade. Qual que é a nossa verdade? O Evangelho.
doutrina espírita. É isso que nos interessa, porque eu tenho que me melhorar. Eu tenho que me transformar. Esse é o ponto essencial da minha existência. Tenho que saber o que está acontecendo, porque as autoridades nos avisam de problemas, lugares que não pode passar, ou às vezes alguns acidentes naturais que ocorrem, e a gente tem que estar informado disso. Campanhas de vacinação, ou enfim, temos que saber o que está acontecendo. Mas tomar a opinião sobre os fatos que tenhamos, o discernimento que o Evangelho nos coloca para uma ação respeitosa. Assim, a ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência faz que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheio de expectativas, normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e de desenvolvimento dos valores ético-morais. A gente, quando está ansioso, nós quando estamos ansiosos, a gente sai atropelando. Faz pela metade, vai fazer um arroz com ansiedade para você ver. Ele vai ficar grudento, vai ficar queimado. Marido é ótimo, a mulher fala assim, ó, botei feijão lá para ferver, toma conta para mim. Queima com segurança. Mas é absolutamente certo. E se foi a sogra que pediu, você vai lá e aumenta o fogo para queimar mais. Somos nós. Então nós perdemos a serenidade. Quando disseram que iam agir dentro da Índia para tirar a paz do Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, ele respondeu, a paz é minha, ninguém toma ela de mim e eu não dou para ninguém. O que ele quer dizer com isso? Que ninguém toma a paz dele mesmo. Porque ele se dizia, tanto quanto o Rabindranath Tagore, um poeta, seu amigo, que depois desencarna e vem escrever pelo lápis do Divaldo Franco, passagens maravilhosas, suas poesias são de uma profundidade ímpar também. Ele vai colocar que a paz que existe é aquela que você constrói em você mesmo. E que ninguém te dá paz. Somente nós. Podemos ter eflúvios de paz. Os Espíritos chegam, como estão fazendo aqui agora, e nos aplicam paz. Vão nos preparando para o trabalho que vem daqui a pouco. Mas o grande trabalho ocorre aqui. Porque não daria tempo de resolver lá no tratamento espiritual se antes não houvesse a nossa predisposição emocional e espiritual na receptividade da nossa relação com os Espíritos. Se eu não coloco a mente no mundo espiritual, não posso estabelecer contato com o mundo espiritual. Achar que o mundo espiritual só está dentro do centro é um equívoco. A vida espiritual é 24 horas por dia. Basta lembrar que somos espíritos, estamos apenas encarnados. Enquanto espíritos, nos relacionamos com os espíritos. Então é preciso vencer a ansiedade. Um outro conflito que toma conta de nós. Aliás, pegando aí do finalzinho aqui da ansiedade, quando ela está demais, ela leva a quadros depressivos. Quando ela fica maior ainda, vem os quadros de pânico. Veja bem, o indivíduo faz um pânico a primeira vez, por causa de uma alta muito grande da ansiedade, e depois faz a síndrome do pânico, que é o medo de ter pânico de novo. Aí, só de imaginar já faz o mesmo quadro. Aí existe um tratamento que tira essa parte, já que aquela que é pânico pode ser cuidada com um tratamento, e tratamento medicamentoso, não tem saída. Ah, mas eu não gosto de tomar esses remédios porque vicia. Eu pensei, se o diabético pensasse que tomar insulina viciava, como é que ele ia fazer? Vai tomar a vida inteira. E hipertenso, não tem que tomar remédio a vida inteira? E qual que é o preconceito em relação ao medicamento? Nenhum. Se for necessário, tome. Mas chega um momento que você vai dizer assim, bom, mas eu estou nessa e o medicamento e a minha doença não avançou. Realmente, porque eu não avancei. A medicação me estabilizou, mas eu tenho que mudar. Eu tenho que procurar coisas novas, atividades novas, pensamentos novos, fazeres novos, caridade ao próximo, porque a caridade na dor do outro é remédio na nossa própria dor. Se eu não fizer isso, vou ficar estagnado. Então aí a única solução vai ser tomar remédio a vida toda, porque eu vou justificar a minha vida pela autopiedade. Sabendo fazer e agregar as coisas, elas vão se mudando e evoluindo. Se eu quero ficar chorando o tempo todo, eu então devo de beber bastante água.
porque as lágrimas precisam de água. Outra situação é o estresse. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, de mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? É tanta coisa, tanta demanda, nos sentimos tão compelidos a ter que participar, estar, compreender, viver, a ter que estar em tudo, em todos os eventos, a nos colocarmos incansavelmente em tudo, que não dá. A sobrecarga psíquica se torna muito grande. Veja que as pessoas estão fazendo um movimento assim: eu quero ter um sítio, uma roça, para não fazer nada. Eu quero ter um cantinho. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. Eu quero um fogão a lenha, eu não quero saber nem mais desses fogões eletrônicos que você aperta, acende tudo, daqui a pouco o botão está funcionando. É igual máquina de lavar, que saudade do tanque. Não, isso daí vocês não têm saudade não. Mas tem umas máquinas de lavar que é maravilhosa, acende tudo a luz, parece um painel de avião, aquela coisa toda, funciona, não sei o que. Daqui você vai lá, a água não está subindo, o sabão em pó não está caindo, e vai, meu Deus do céu, aí chama técnico, aí daqui a pouco você já gastou dinheiro da lavadora com tanta arrumação, e por aí vai. Fatores de estresse que aparecem em nossa existência. Quando nós adotamos a simplicidade, era quando o Chico dizia: eu não sou nada, não tenho nada, não valho nada. É a simplicidade máxima. O que eu preciso para o meu dia a dia? É isso. Acabou. É o essencial de roupa, essencial de sapato, essencial de objetos, essencial de tarefas, para cuidar delas bem feito. Eu, quando mais jovem, a gente mais jovem na doutrina, nos anos 70, 80, era aquela fase de expandir dentro da doutrina espírita, de estar em várias reuniões, em vários trabalhos, em vários grupos de estudo, e estar movimentando, e trabalhava, e fazia faculdade, a saúde permitia. Então, era movimentação. Aquela condição nem dava estresse, porque a juventude tinha adrenalina suficiente para isso. Mas quando os compromissos e as responsabilidades vão se tornando mais complexas, as coisas vão ficando diferentes. Uma coisa é participar daquilo que os outros estão dirigindo, a outra completamente diferente quando a gente é dirigente. Quando a gente é pai de família, quando a gente dirige, é responsável por trabalhos complexos na própria ofício profissional ou dentro da própria doutrina espírita. Aí o pensamento é diferente, os cuidados são diferentes. Manter o equilíbrio de uma reunião, manter a coesão moral, manter as condições espirituais satisfatórias, tudo isso é muito delicado e complexo. Seja o trabalho dentro da desobsessão, a demanda das pessoas, tudo isso para todos nós se reveste de um outro significado. É onde nós vamos compreendendo que já não dá mais para estar em todos os lugares, em todos os eventos, em todas as coisas. E vamos nos tornando mais sábios no sentido de nos tornarmos mais seletivos. O que é importante, o que é significativo, o que eu posso fazer com segurança, na minha modesta contribuição. É isso? Então faça isso muito bem. Numa sociedade competitiva e angustiada como a atual, porque a gente às vezes quer trocar de carro só porque tem alguém, parente, amigo, conhecido, vizinho, que compra um carro melhor. Aí você faz um esforço de pagar uma prestação mais alta, que você não pode pagar, para estar com o carro lá. Para quê? Me diga, para quê? Nem a gente sabe se explicar. Por que a gente perde tempo com isso? Então nos competimos, a competição é pela comparação. Desde pequena a comparação aparece para nós. É o cuidado com o cabelo, se é gordo, se é magro, se é feio, se é alto, se é baixo, qual é a sua nota, que nota que você tirou na prova? Vai um coleguinha tomar conta do outro. Mas o coleguinha não, quando a gente já está lá, até lá na pós-graduação, está todo mundo tomando conta um do outro, saber como é que você foi. Isso não para. Tem avaliação de desempenho no trabalho, fica todo mundo bochichando qual foi sua nota, como é que você foi. Vai participar no lucro, não vai ter menos, essas coisas, não para isso. E é um filho com o outro. As crianças brigam entre si. Mas por que eles não param de brigar? Por que as
crianças não param de brigar? Porque estão disputando o amor dos pais, ou do pai ou da mãe. Essa é a verdade. Se a gente perceber que um está querendo mais ao outro, cada um tem uma demanda diferente. Mas os silenciosos, os filhos mais quietinhos, eles também desejam o nosso amor. Só não expressam com tanta facilidade quanto um outro falante. Então ele também fica no silêncio dele estressado. E os outros também ficam. E querem pular na frente, quer ser o primeiro, quer ser a fazer, quer ver se acontecer. E está logo naquela atividade. Tem que aí, como pai e mãe, ir calibrar isso. Estimular, corrigir, mas sem violência. Sem violência. Fazer isso com amor, com paciência. Emmanuel nos fala que os pais e mães têm que se compenetrar da tarefa que tem à sua frente. Porque a educação dos filhos exige uma renúncia profunda e vasta em nossas vidas. Ah, mas eu tenho os meus direitos, os meus desejos. Tudo bem. Mas primeiro coloca os filhos nos trilhos. Porque se você for colocar primeiro os seus desejos e depois você vai ver como é que vai ficar com os filhos, pode ter certeza que a conta vai chegar. E o amor que não deu, não, mas eu tinha que trabalhar, eu tenho que botar as coisas aqui em casa, tenho que ter conforto, eu estou cansado de ver isso, vocês devem também. Todo mundo trabalha, dinheiro, e o amor aonde fica? Onde fica? Ah, mas eu criei, está tudo bem. É verdade, a gente olha o Facebook, está todo mundo sorrindo. Uns gostam de contar piada, botam umas imagens divertidas lá, outros gostam de botar o cachorrinho e vai por aí fora. As redes sociais brasileiras, elas são únicas. As redes sociais no Brasil são únicas, porque elas trazem características da pessoalidade, da característica pessoal. Enquanto na Ásia, as redes sociais são usadas para jogos, para games. O pessoal não expõe muito sua intimidade. Aqui expõe, mas é tudo. Mas é o jeito do brasileiro. Um país que tem 100 milhões de usuários de em redes sociais. Metade da população brasileira é ativa nas redes sociais, falando de si tudo, que pode, que não pode, que não deve, com a maior pureza da alma, vamos dizer assim. Chega até a beirar a ingenuidade, uma série de coisas. Então, na sociedade competitiva e angustiada, o fenômeno do estresse generaliza-se em razão do volume de compromissos, da escassez de tempo para os atender, da busca desesperada por melhores salários e comodidades, de divertimentos e de prazeres, dando lugar à ansiedade, produzindo culpa e desarmonizando a estrutura emocional. Essas ocorrências produzem neurastenia, que é um cansaço exagerado, a estafa, também chamado hoje de estresse, é o termo moderno. Tinha um outro nome antes da estafa, na década de 70, não me lembro aqui agora. Sucessão de problemas trágicos e perturbadores que desagam no comportamento que se desorganiza, gerando transtornos e distúrbios neuróticos mais graves. Para poder suportar toda essa demanda, o que as pessoas fazem? Começam a beber, fumar, usar drogas as mais variadas e por aí fora. Porque tem que anular a carga que está sobrecarregando o sistema nervoso central. Aí precisa de, vamos dizer assim, hipnóticos para poder abaixar, ou ter uma sensação de prazer. Vir ao centro, trabalhar num centro, tem que ser por prazer. Eu estou aqui porque eu quero, ninguém me obrigou a vir aqui não. A casa amiga, nosso amigo aí, diretor da casa, se eu falar o nome dele errado, vocês me corrigem, Alfred Heisenmiller, não é isso? Heisenmiller. Veja bem, esse espírito amigo também me recebe com carinho aqui, como se vocês forem no Fé e Caridade, a turma lá
Naturalmente, os Espíritos de Fé e Caridade acompanham o expositor, aquela casa, né? Os grupos vêm, são amigos, recebem aí com todo o carinho, mas eu venho porque quero, ninguém me obrigou não. Agora imagina vir para cá com raiva, tem que ir lá fazer aquela palestra, que coisa, o pessoal me chamou, nem vem, não aparece. Se você não quer, não gosta, não se interessa, diga não, é só dizer. Quando a gente diz sim e não vem, como foi meu caso da última vez, porque apagou da memória, eu tenho que pedir desculpa isso a vocês. E depois eu até falei dele, em a casa eu falei dele, né? Rafael, Rafael, nossa senhora, me perdoa. A gente tem esses apagões também, já não é a primeira vez, mas também não é tão frequente assim. Ao longo de 40 anos, ainda não enchi 10 a mão com esses apagões, mas acontece. Então, vocês me perdoem, viu, pessoal? Acontece assim. Um outro problema nosso é sentir ciúme. Quem aqui for ciumento, fica sentado. Ninguém levantou. Ah, você ficou de pé? Ou você já estava de pé? Estou brincando. Pois é. A gente pode até identificar que não tem ciúme. Ciúme com o companheiro, com a companheira e com os objetos. Eu tenho um livro que esse eu não empresto para ninguém. Nem se Jesus chegar aqui e falar, empresta, meu filho, empresta. E também nós somos ciumentos com as nossas ideias. Oi? Eu tive um pensamento e você pegou meu pensamento. Mas você está usando meu pensamento, a minha posse. Ou então eu vejo que ele está com um pensamento cada vez melhor que o meu. Começa a ficar com ciúme porque ele está dando atenção desse pensamento melhor que o meu para outra pessoa. Entende como é que isso nos atraiçoa? Muito. A gente vai numa festa, com quem a gente foi conosco, se não ficar dando atenção, ficar borboletando em volta da gente, a gente não gosta. E se vai falar, e é amigo, amiga, filho, filha, marido, mulher, e tudo vai fora. Mas se você guarda a serenidade interior, deixa todo mundo à vontade. Mas você vai ficar quietinho aqui? Não vou. Vou ficar pensando em coisas boas, olhando as coisas boas do ambiente, as coisas agradáveis. Eu que construo isso. Mas se eu digo, olha, todo mundo vai conversar, olha como é que eu sou um quadrado mesmo, um jeca, um tabaréu aqui, ninguém vem falar comigo, ninguém vem conversar, aí começa a ficar fazendo autopiedade e tal. Conversa animadamente, agradavelmente, confortavelmente. Mas eu tenho que ficar falando de mim? Não. Podemos falar das coisas tais quais elas são, se tiver proveito. Se não tiver proveito, a gente fica em silêncio, deixa o outro falando. Eu tenho um amigo que estava na Alemanha e ele não sabia falar nada de alemão. Estava passeando, mas com o mapa na mão, ele rodou a cidade. E teve um dia, ele estava sentado aguardando um ônibus, num ponto de ônibus lá da Alemanha, não me lembro qual era a cidade, e um alemão sentou do lado dele, porque era um lugar assim mais retirado, um bairro assim à parte, então não tinha tantas pessoas. O alemão sentou do lado dele e começou a falar. E o ônibus não chegava. Quando ele deu o relógio, já tinha passado meia hora. E o alemão não parava de falar, e ele não entendia nada. Ao final, o alemão olhou para ele, deu um sorriso, levantou, saiu e foi embora, feliz da vida. Ele não soube nada. O Chico passou por uma situação dessa, de uma mulher que chegou lá, falou, e quando o Chico ia falar, deu no escritório, saiu e foi embora. Você não ficou olhando assim, o que a pessoa fez? Bom, diz o Chico, tem gente que se não reclamar, morre. Então veio aqui só para falar e foi embora. A mesma coisa o alemão. Falou, desabafou, deu expansão, para não ter que desencarnar ou matar alguém, e foi embora. Ele foi colocado ali para fazer uma caridade sem perceber que tinha que fazer uma caridade. Então a ação do bem
ela tem que estar presente em todos nós o tempo todo. Inquieto, insatisfeito, não consegue desenvolver em profundidade a autoestima, permanecendo em deplorável situação de infância psicológica. O ciúme é uma doença grave, tá, pessoal? Mesmo quando atinge a idade adulta, as suas são reações de insegurança e capricho, caracterizando as dificuldades que tem para um ajustamento equilibrado no contexto social. Temos que tratar do nosso ciúme. Veja bem, um outro problema é o vazio existencial. Quantas dissensões, brigas, desentendimentos e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Resultado da indisciplina e falta de morigeração do comportamento. Chico diz assim: às vezes é melhor estar em paz do que estar certo. Guarda isso. Às vezes é melhor estar em paz do que estar certo. A gente está certo e o outro quer contenda. Deixa para lá. Fica em paz. Na atualidade, não obstante o sexo constitui um paradigma de comportamento essencial, a sua satisfação aligeirada, o tal do ficar aí, coisa rápida, continua destituída de significado profundo, que permita o equilíbrio das emoções e a segurança afetiva. A troca insensata de parceiros na busca da variedade, ao invés de satisfazer, mais frustra, demonstrando que o intercurso sexual é mais um modismo da sociedade moderna que se considera liberta dos tabus do passado, do que realmente uma forma de expressar os sentimentos e trabalhar a ansiedade. Eu estava numa festa e eu vi uma senhora, já com alguns janeiros, dizendo assim para o seu neto: você viu a menina? Aquilo me chamou a atenção. Eu estava conversando na cozinha da casa, onde eu estava, falando com o neto. Você não vai perder a oportunidade não, hein? O menino, na época, estava com 5 anos. Você vai chegar perto dela, você vai abraçá-la e dar um beijo nela. Eu falei assim: nossa, mas que uma avó ensinando isso a um neto de 5 anos de idade, tem uma coisa errada aí, Acho que tem uma discrepância de tempo aí, Porque para 5 anos de idade. E eu já te falei onde você tem que beijar. Ela falou: eu não quero falar aqui para não ser indelicado. Isso me espantou. Falei: Jesus, já está ensinando isso aqui, não é verdade? Aí a menina passou na sala, ela segurando o braço do menino, eu olhando assim já de esguelha para a situação. Lá a menina passando. Eu falei: opa, aquela ali é minha filha. Espera lá que eu vou amarrar minha cabrita agora, porque não vai não. Mas aí vocês não podem falar que é ciúme, gente? Não podem falar. Aí já é diferente, E eu pode ter certeza que eu amarrei mesmo. Eu não deixei ela nem chegar perto. Ué, que papo é esse? As coisas não funcionam assim, não. Então, a gente vive essas circunstâncias. E eu quero remeter vocês a um esforço individual, no sentido de encontrar as respostas para isso aqui, que é o estudo que Kardec faz no comentário da questão 918 do Livro dos Espíritos, que é o Homem de Bem, e que ele aprofunda no capítulo 17, intitulado também um item dentro do capítulo 17, que fala o Homem de Bem. E ele vai elencar todo o comportamento que o indivíduo pode ter em amor a si mesmo, ao próximo e, acima de tudo, para com Deus, para comportar-se adequadamente na sociedade. É um tema que a gente deveria descrever ou pedir para alguém escrever no computador, imprimir num papel grande, botar na nossa frente para ler todo dia. O respeito que temos que ter a nós e ao próximo. Os hábitos salutares,
da oração, da caridade, mas essa caridade é essencial na nossa maneira de ser, no nosso modo de ser, como uma apólice segura de paz para todos nós, nesta vida e na vida futura, nos ajudando a entender a todo o sofrimento que passamos como uma quitação dos débitos do passado, mas muito mais do que apenas pensar que está quitando débitos, é entender que nós estamos ajustando psicologicamente a nossa mente às leis divinas. Essa é a razão de ser das expiações. E as provações, elas são impulsionadoras do nosso progresso. Podemos falar com segurança que toda expiação é também uma provação, mas nem sempre uma prova será uma expiação, porque uma prova resulta de uma livre escolha. Já a expiação, muitas vezes, pode até ser uma livre escolha antes da reencarnação, mas constitui para nós uma imposição da lei divina. Que possamos entender essas diferenças e procurar o lado melhor, saudável e seguro de nossas vidas, com as boas práticas, com os bons pensamentos, porque as mensagens elevadas dos Espíritos vão a uma crescente e constante redundância, em que os benfeitores falam que é preciso repetir, isso é colocado no Livro dos Espíritos, repetir, até que a gente possa assimilar profundamente, conquistando com isso a harmonia, a paz e a alegria tão merecedoras em nossa vida de viver bem para bem viver. Muita paz, um abraço a todos, que Jesus os abençoe. Muito obrigado.